Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos estar à conversa com Renato Neves, enólogo e atual presidente, ou o primeiro presidente da direção da Vinha Viva, Associação Portuguesa de Viticultura Regenerativa, que foi recém-criada, recém-apresentada, e que hoje será o mote aqui para uma conversa sobre viticultura regenerativa, sobre este movimento que está aqui a atrair atenções e alguns produtores, sobre práticas agrícolas, sobre consciência ambiental, um pouco também, quem sabe, sobre o futuro da viticultura portuguesa. Renato, bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos. Obrigado Obrigado, Luís. Pela disponibilidade para falarmos aqui sobre um tema que tem vindo muito à baila recentemente. Não sei se o consumidor geral já sente isso, mas quem está no setor tem ouvido falar muito de viticultura regenerativa nestes últimos tempos. Eu gosto muito de começar pelas definições, e se calhar era exatamente isso que eu te pedia. O que é viticultura regenerativa? É a pergunta que se impõe. A viticultura regenerativa é um conceito que parte da agricultura regenerativa, obviamente, do conceito de agricultura regenerativa. Eu gosto de encarar como uma forma de produção agrícola que assenta essencialmente na lógica, é de produzir com lógica. Nós partimos do princípio que a agricultura de conservação é um assunto, digamos, do passado. A conservação é um tema que teve o seu tempo para ser tratado, teve o seu momento e nem sempre foi tratado como deveria ter sido. A agricultura de conservação nem sempre foi implementada como deveria ter sido implementada, e isso traz-nos a este ponto, ao ponto em que a conservação já não é suficiente e que a regeneração impõe-se, a regeneração do ecossistema agrícola, a regeneração dos solos, do ambiente, dos ciclos, do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo dos nutrientes, ou seja, da regeneração de todo esse ecossistema. Este ecossistema que tem vindo a ser usado por nós, enquanto agricultores, para produzirmos os nossos bens agrícolas, com base na extração, digamos, ou seja, nós colocamos a nossa cultura e vamos extraindo do nosso solo, da nossa parcela agrícola, aquilo que são os nossos bens agrícolas, a nossa produção, e vamos repondo com inputs artificiais, digamos, sintéticos. Vamos repondo com adubo, vamos repondo com pesticidas, com herbicidas, com fungicidas, vamos tratando a nossa parcela agrícola com a total dependência do nosso input, da nossa intervenção. Então, quando falas, a ver se eu estou a perceber e a acompanhar o raciocínio, quando falas de agricultura de conservação, é depois tentar devolver aos solos aquilo que retiravam e com isso conservar o ecossistema. É nesse sentido que falas de conservação? Não, esta é a agricultura convencional. A agricultura de conservação é um tema que é uma forma de fazer agricultura que é, ou seja, tem algumas regras, algumas práticas menos intrusivas, digamos, mais com algumas sinergias com a natureza. No entanto, parte do princípio que que temos algo para conservar. E nós já não estamos nesse ponto, na maioria das parcelas agrícolas. Nós, neste momento, exploramos demasiado? Porque exploramos em demasiado esses solos, esses recursos, até ao ponto em que cada ano que passa, o input que nós damos tem de ser maior. Okay. E este é o principal... O sistema está desequilibrado, é? Tiramos mais do que ouvimos. Completamente. E aquilo que temos de pôr de inputs
já não tem o mesmo efeito. Ou seja, este ano, 100 kg de adubo já não tem o mesmo efeito que 100 kg de adubo ano passado. Já tenho que pôr 110. Porque o solo e a nossa parcela agrícola já não vai perdendo essa receptividade a produzir. Pela degradação, pela perda de matéria orgânica, pela perda de estrutura de solo, pela salinização, pela toxicidade. Essas práticas têm vindo, em alguns solos mais evidentemente do que noutros, mas têm vindo a degradar os nossos solos a um ponto ao ponto a que chegamos hoje, que é o ponto em que a agricultura regenerativa começa a ganhar mais adeptos, porque neste momento já toca no bolso do agricultor, digamos assim. A partir do momento em que ocorrem fenómenos como uma guerra, como uma pandemia, em que os preços das matérias-primas disparam, chega ao ponto de nem sequer ser rentável continuar a adubar uma cultura agrícola. Porque aquilo que eu estou a aplicar, aquilo que eu estou a gastar nos meus inputs, já não cabe dentro daquilo que são as minhas receitas. É do retorno que vou ter no futuro. Exato, e é aqui que se começa a falar da agricultura regenerativa, aqui que se começa a pensar de como é que nós voltamos atrás, como é que chegamos a este ponto, como é que nós voltamos a colocar a nossa parcela agrícola funcional em termos de ecossistema, voltarmos a usar a natureza a nosso favor e não pormos a nossa parcela agrícola a depender exclusivamente de nós e do nosso input e dos produtos que nós lá colocamos. Aqui desculpem, aqui entram coisas como o composto, como os enrelvamentos, como a monitorização mais a miúde daquilo que é o estado nutricional das nossas plantas, para sermos o mais eficiente possível em termos de nutrição. Tudo isso, podemos dizer que isso já se fazia. O que não se fazia é com tanta intencionalidade como se faz hoje em dia, porque a necessidade efetivamente é maior, tanto ambientalmente, porque chegamos ao ponto em que eu não posso partir, a parcela agrícola não é como uma casa, em que eu agora a minha casa já não me serve, a minha família já é muito grande, agora vou para outra casa. A parcela agrícola não funciona desta forma. Principalmente no nível, na estrutura fundiária que nós temos aqui. A parcela agrícola passa de gerações em gerações e é esta que eu tenho, é esta que eu fico. Se eu a entregar pior que o que ela estava, a geração que vem a seguir a mim vai ter uma rentabilidade menor nesta parcela do que aquela que eu tive. Portanto, como nós não podemos mudar constantemente de casa, digamos, de terra, nós temos de cuidar e temos de levar de alguma forma que seja sustentável, não é? Que a faça perdurar no tempo e que eu possa tirar a minha rentabilidade. Isso não tem acontecido, efetivamente, geração para geração, nós passamos terrenos agrícolas mais degradados que aquilo que encontramos. Então, regenerar é voltar a colocar o ecossistema funcional. E posso dar este exemplo. Pensem numa floresta virgem, em que há árvores, há arbustos, há todas as espécies, há famílias, há insetos, há animais, tudo funciona em harmonia. Nessa floresta nunca ninguém pôs uma grama de adubo. E a biomassa que é gerada e os frutos que são gerados e tudo o que é gerado lá é brutal, é uma quantidade brutal. Por isso é que elas são tão interessantes para aqueles sistemas de abate-queimada como nós vemos na Amazónia, que é tudo abatido, tudo queimado, que é para se plantar soja. Porquê? Porque aquele solo está extremamente funcional e nos primeiros anos em que eu for lá instalar uma cultura como a soja, ela vai crescer brutalmente, vai ser altamente produtiva, altamente rentável, com o mínimo de inputs. Portanto, é este ponto. Mas a médio e longo prazo vai deixar de ser. A questão é que, exato, a médio e longo prazo deixará de ser pela agressividade que é o modelo agrícola atual. Quando deixar de ser, há mais selva para abater, haverá mais floresta para abater, não é? E partiremos para outra terra. Isto foi o início da agricultura no mundo. Os sistemas de abate-queimada e os sistemas agrosilvopastoriz. Mas, obviamente que nós não podemos querer regenerar uma parcela agrícola no espaço de tempo que leva a formar uma floresta virgem, novamente, não é?
Eu não posso agora abandonar uma parcela de 100 hectares de terra e voltar daqui a 1000 anos ou a 2000 anos e esperar que isto esteja tudo a funcionar. Com certeza estará. Se eu abandonar uma parcela agrícola agora, ela vai, daqui a 500 anos ou a 1000 anos, ela vai estar melhor do que estará hoje. No entanto, eu preciso fazer isso no meu tempo de vida. E para fazer isso no meu tempo de vida, eu tenho que perceber que fenómenos é que ocorrem nesse espaço temporal tão largo, Uhum. em termos de ciclo de carbono, de ciclo de água, de ciclo de nutrientes. O que é que acontece? E eu vou tentar simular na minha parcela para que esse ciclo aconteça num espaço de tempo mais curto. Eu vou ter de acelerar esse processo, vou ter de perceber quais são os fatores que interferem nesse processo e alinhá-los todos uns nos outros para que esse processo aconteça em 4 ou 5 anos, para que o meu solo volte a estar funcional e não depender da adubação constante. Então, Isto não é estamos a falar. redescrever também as próprias plantas, a própria cultura agrícola, porque elas próprias habituam-se ao input. As plantas habituam-se a que o Renato vá lá todos os dias colocar o seu adubo. E elas deixam de interagir, digamos que isto é a epigenética, elas baixam o volume dos genes que as mandam desenrascar, não é? E dizem, não, então se vem aqui um gajo e põe-me adubo todos os anos, eu não preciso de interagir com a microbiologia do solo, não preciso de interagir, não preciso de criar um sistema radicular completamente em simbiose com o ecossistema onde eu estou, não preciso, porque vem aqui alguém e põe-me o adubo. Vem aqui alguém e decura-me o milho, vem aqui alguém e cura-me o como, oídio, como um animal em cativeiro que deixa de ter que caçar completamente, e passa a completamente. ter o alimento disponível. Esse desmame pode demorar, esse desmame, até que a planta se habitue novamente a ter que interagir, a ter que se esforçar para ir atrás dos nutrientes que existem no solo. Esse desmame pode demorar 2, 3 anos. Se não for feito gradualmente, pode até gerar perdas de produção. Não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que a transição, a agricultura regenerativa preconiza um período de transição em que, que é baseada em monitorização real da nutrição das plantas e do estado de saúde do solo, da carga microbiana, do que é que o solo está a conseguir disponibilizar, do vigor, da fertilidade que o solo está a conseguir disponibilizar às plantas, e a transição para uma realidade sem adubos de síntese, sem pesticidas de síntese, tem de ser muito gradual e tem de ser muito, digamos, handmade, não é? Não pode ser às cegas, porque pode levar a quebras de produção muito grandes. Então não estamos a falar de filosofia, estamos a falar mesmo vamos dizer, um novo paradigma e de um conjunto de técnicas concretas, objetivas, Completamente. pois, Isto parte de um com- princípio que é este, Luís. O princípio da nutrição agrícola começou com um senhor que se chamava Justus von Liebig. Ele viveu no século XIX. Era um químico. Ele escreveu quais seriam as necessidades nutricionais para produzir determinada quantidade de bem agrícola, de produto agrícola. Quantas unidades de azoto, quantas de fósforo, quantas de potássio, para produzir 1 tonelada disto, daquilo ou do outro. Okay? Partindo do princípio que nós teríamos de as colocar à disposição das plantas para que as plantas nos pudessem entregar essas quantidades. Isto foi tabelado e foi estudado e foi lecionado e continua a ser lecionado nas universidades por esse mundo fora. Todos os técnicos, eu fui formado assim, os técnicos que vieram antes de mim foram formados assim, e alguns ainda que virão depois, que estão a sair hoje das universidades, continuam a ser formados assim. O senhor Justus não sabia que existia, não, desconhecia o fator microbiano do solo, porque à data isso não era estudado. E esse fator microbiano tem uma influência brutal na disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Partindo de pensando que o solo só um meio estéril e de fixação das plantas, faz todo o sentido. Se a planta está ali só para as raízes terem de se agarrar, eu tenho de lá pôr os adubos, os nutrientes que elas necessitam, porque na uva que eu retiro, ou no trigo que eu retiro, ou no bem agrícola que for, no produto agrícola que seja, que eu retirar de lá, vêm esses nutrientes. Eu tenho de os repor. Agora, pensando que, se nós pensarmos que existem micróbios no solo que estão a solubilizar, a tornar solúveis os nutrientes que estão agarrados às rochas, isto deixa de fazer sentido.
Porque a partir do momento em que eu tenho azoto a ser fixado à atmosfera, que eu tenho carbono a ser fixado à atmosfera, através dos enrelvamentos, das culturas de cobertura, que eu tenho uma carga microbiana brutal, que me está a tornar o fósforo que está nas rochas solúvel, o potássio, o zinco, o ferro, seja o que for, que está a ser tornado solúvel por um ecossistema, pelo microbioma funcional, esta lei, digamos, da nutrição, das unidades de adubação, não cai por terra completamente, porque as plantas efetivamente necessitam delas, mas cai por terra a necessidade de estarmos constantemente a aplicá-las. E começamos a pensar de outra forma e fugindo à indústria agroquímica, fugindo à indústria química, pensando de que forma é que este solo me pode disponibilizar as quantidades que eu necessito. Agora, eu fico limitado àquilo que o solo tem, é verdade. Eu fico limitado àquilo que o solo tem. Ou seja, a questão de eu ir tirar do solo, eu ir fazer de um solo que é pouco fértil, por exemplo, neste momento onde eu estou, em Estremoz, na Herdade das Servas, um solo que é muito pouco fértil, este solo eu não posso querer tirar daqui 20 toneladas por hectare de uva. Se eu posso fazê-lo através de inputs, através da compra de adubos e de uma agricultura super agressiva. Mas durante quanto tempo é que eu vou conseguir? Com que rentabilidade é o que eu vou conseguir? E neste novo paradigma, nós não pensamos em quilos de uva por hectare, nós temos de pensar em quilos, temos de pensar em euros por hectare, na nossa rentabilidade por hectare. Até que ponto é que eu consigo valorizar o meu produto agrícola, mesmo que eu produza pouco dele. Não importa se eu produzo pouco, se eu consigo vendê-lo bem vendido, se ele tem qualidade, eu não necessito produzir muito. Esta é uma das medidas, a valorização dos produtos agrícolas é uma das principais medidas de mitigação para combater as alterações climáticas ou para mitigar as alterações climáticas indiretamente nas zonas nas zonas do Mediterrâneo. Por causa de uma produção mais baixa. Então, Precisamente. Mas com um retorno igual. falando para leigos, não é? Não para técnicos de viticultura. Quais são? Não, os termos têm que ser introduzidos e quando têm que ser mencionados, são mencionados. Mas tentando puxar isto mais para o lado de um consumidor e aqui para o lado específico da viticultura, neste caso da viticultura regenerativa. Quais são as principais práticas e as principais áreas em que atua a viticultura regenerativa? A viticultura regenerativa não tem dogmas, mas tem algumas regras que importam algumas guidelines. E essas, posso enunciar algumas, por exemplo, o não distúrbio do solo, ou seja, o mínimo distúrbio do solo. Isto significa a lavoura mínima, ou seja, não perturbar o que está a acontecer no solo, naqueles horizontes, ou seja, nas diferentes camadas de solo, não as misturar de um momento para o outro, chegar ali e lavrar tudo. Isso é importante manter. Coisa que sempre se fez no passado recente. Coisa que sempre se fez por vários motivos. Alguns deles são importantes, os motivos pelo qual se fazia, mas temos de procurar outras formas de os fazer, reinventar essas formas de satisfazer algumas necessidades. Por exemplo, não lavrar tem uma consequência, que é a compactação do solo, porque nós temos de entrar com um trator, os tratores passam a toda a hora dentro da vinha, os tratores pesam muito. Os tratores vão apertando, vão compactando o solo na zona onde eles passam com as rodas, e essa compactação leva à asfixia das raízes, porque quando apertamos a terra, sai o ar, não fica ar no subsolo, as raízes não têm ar para respirar, portanto, essa compactação tem de ser evitada. Mas nós não precisamos de lavrar a terra toda para conseguir evitar essa compactação. Hoje em dia, nós fazemos essa descompactação só localizada digamos, como se fosse uma faca que vai a cortar na vertical no sítio onde o rodado ficou marcado, onde marcou o rodado do trator. E aí estamos a abrir um canal no subsolo onde pode entrar o oxigênio, onde pode haver trocas de gases e espaço onde as raízes podem crescer. Ou seja, não fazemos um distúrbio total da parcela só porque queremos arejar, só porque queremos descompactar. Se é para fazer isso, vamos fazê-lo com intencionalidade no sítio onde ele é necessário. A perturbação química também é importante. Se nós queremos promover vida microbiana, são os micróbios que vão disponibilizar os nutrientes para as plantas. Nós não podemos estar constantemente a aplicar fungicidas, nem herbicidas, porque eles são tóxicos.
Por isso é que eles se chamam fungicidas. Se nós queremos fungos, se nós queremos bactérias, queremos que esses micróbios existam em harmonia uns com os outros, nós não podemos estar constantemente a selecioná-los e a prejudicar os bons e os maus, os fungicidas que usamos. Portanto, a agressão química também é importante que pare, porque é contraproducente no processo de regeneração. É necessário encontrar, tal como a compactação, é necessário encontrar formas de mitigar o motivo pelo qual usávamos os tratamentos químicos. E isto é pensar, em vez de pensarmos no sintoma, em tratar o sintoma, pensando que uma vinha tem milho, o milho é um sintoma. É como que se eu tiver tosse, a tosse é um sintoma, não é a minha doença. Então, o problema está na nutrição. Se o meu sistema imunitário for capaz, se o sistema imunitário das minhas plantas for capaz, se eu tiver os nutrientes todos em equilíbrio que possam satisfazer o meu sistema imunitário, a incidência de doenças vai ser menor ou nula, dependendo da pressão também ambiental que exista, obviamente. Mas eu consigo, através da nutrição, se eu monitorizar a nutrição, eu consigo reduzir drasticamente a minha suscetibilidade a pragas e também a doenças e também a pragas. Ou seja, o distúrbio químico tinha um motivo, mas esse motivo tem de ser repensado e temos de pensar em tratar a causa e não o sintoma. O sintoma. Digamos, outra regra, não é regra, não gosto de ser regra, mas outro princípio da viticultura regenerativa ou da agricultura regenerativa é ter sempre plantas vivas ao longo do ano. Obviamente que há climas que não chove nada de inverno, não chove nada de verão, é muito difícil ter plantas vivas todo o ano, mas ainda assim temos de tentar ter plantas vivas todo o ano. As plantas vivas, seja a vinha, seja o que existe na entrelinha, nos enralvamentos, são tudo plantas que estão a fixar carbono. Quanto mais tempo elas estiverem vivas, com raízes vivas, a fixar carbono no solo, a capturar o carbono que há na atmosfera e pôr no solo, maior vai ser a minha carga microbiana, porque os micróbios alimentam-se essencialmente de carbono e de azoto. Portanto, se eu estou a fixar esse carbono no solo durante o máximo tempo possível do ano, eu vou ter uma carga microbiana muito mais forte, eu vou ter maior disponibilidade de nutrientes por consequência, porque tenho mais micróbios a tornar os nutrientes solúveis, a tornar os nutrientes que existem nas rochas, no meu solo, solúveis. Portanto, mais plantas vivas, mais tempo. Essas plantas, o que elas vão fazer elas vão reciclar os nutrientes que se estão a perder em profundidade, porque chove, por isto ou por aquilo. Algumas espécies têm raízes mais fundas, outras mais à superfície. As têm mais fundas vão capturar os nutrientes que se estão a perder em profundidade e trazê-los para cima novamente. As que estão à superfície estão a garantir que há porosidade suficiente para que quando chova a água se infiltre, que quando chova a água não corra à superfície de forma muito rápida, que arraste o meu solo, por exemplo. Ou seja, todas essas plantas que estão vivas a cobrir o meu solo estão a baixar a minha temperatura do solo, por exemplo, que é muito importante também para os micróbios, estão a ensombrar o solo. É importante para os micróbios conseguirem sobreviver também. É importante para eu ter uma maturação da uva equilibrada também. O meu solo a temperatura do meu solo mais baixa, por exemplo. O solo coberto é muito importante, muito importante. Há outras questões, a monitorização também é muito importante, nós sabermos exatamente o que é que as plantas estão a necessitar e em que fase. Há uma série de princípios que são a base da construção da agricultura regenerativa. Há a introdução de animais, quando é possível, também é muito importante, porque os animais, se não andarem à solta, se não andarem livres como eles entenderem, podem ser uma ferramenta muito, muito eficaz para acelerar o tal processo. Pode demorar 500 anos, mas a fazê-lo em 3 anos ou 4. Porquê? Pensemos, esta figura é engraçada de imaginarmos. As pradarias que existem na natureza, há uma série há milénios, não é? Foram sempre pastoreadas por herbívoros que andavam livres, manadas de mamute, também podia ser
mas lá atrás, mas vá, todos herbívoros, de gnus, de antílopes, seja o que for, búfalos, seja o que for. Eles andavam, quando nós vemos no BBC Vida Selvagem estes animais a pastar, eles andam sempre todos juntos, não é? Todos encostadinhos uns aos outros, e não param, comem, vão sempre andando nas suas migrações pelas savanas, não é? Pelas pradarias, eles vão sempre a comer e a andar, e andando, e têm o seu caminho, têm o seu objetivo, dizem que eles vão chegar a algum lado, e depois voltam para trás. Portanto, eles percorrem centenas e centenas e centenas de quilómetros pelo continente americano e pelo continente africano, que é onde existem as maiores pradarias, sempre todos juntos. Porquê é que eles andam todos juntos? Eles andam todos juntos porque os predadores, neste caso, andam sempre atrás deles também a ver se conseguem apanhar algo mais distraído. Portanto, eles juntam-se porque todos juntos conseguem se aperceber melhor se há algum leão atrás deles ou se há alguma chita ou algum animal que vai capturar algum. Por isso é que eles andam todos juntos. Mas o facto de eles andarem juntos tem um efeito brutal na pastagem, que é, eles nunca comem no mesmo sítio. Ou seja, a erva nunca nunca é pastada, nunca é pastoreada até ao chão. Nunca é cortada até ao chão. Fica sempre um nível, porque eles têm de andar para a frente, porque os predadores vêm lá atrás, eles têm de andar para a frente. Todos juntos, não são seletivos no que comem, não vão comer a erva que lhes sabe melhor, comem tudo que está ali à mão, porque estão a competir uns com os outros pela comida, okay? Porque vão todos juntos, e nunca podem parar porque os predadores os perseguem. Eles andam para a frente e a erva nunca fica comida ao máximo, nunca fica comida até ao fim, porque se ficasse, ela não se regenerava. Porque Ok. não iria sobrar parte aérea suficiente para rebrotar novamente, para que essa erva voltasse a crescer. Então eles vão sempre andando e vão deixando os seus excrementos para trás. Os seus dejetos vão ficando, vão adubando e no seu trato digestivo, os seus micróbios vão sendo multiplicados. Os micróbios da erva que eles comem, vão para a digestão, nos vários intestinos, nos vários estômagos, não é? Dos herbívoros, e quando sai com uma carga microbiana muito maior do que aquela que entrou. Ou seja, eles próprios são os reatores, são bioreatores ambulantes de multiplicação dos micróbios. Fica a carga microbiana, fica os dejetos, fica a erva que, só pela saliva deles, já fica estimulada a crescer novamente, e eles quando voltam para trás a erva está verde outra vez, já cresceu. E isto foi a regeneração que foi havendo das pradarias naturalmente durante muitos anos. Foi isto que nós perdemos ao domesticar o gado e a deixá-lo em parcelas enormes à sorte deles. Quando nós deixamos um rebanho de ovelhas, 200 ovelhas em 100 hectares de terra, e elas andam ali como elas querem, o que elas vão fazer elas vão comer só a erva que elas gostam. E elas vão comer só ao sítio que elas gostam e vão dormir sempre ao mesmo sítio. Os dejetos vão ficar sempre no mesmo sítio onde elas dormem. Elas todas as manhãs acordam, vão pelo aquele trilhozinho que elas têm, até ao sítio onde está aquela erva, que hoje já deve ter mais 1 centímetro que tinha ontem, e elas comem-na outra vez, até que essa erva morre. Elas vão escolhendo sempre aquela e vão degradando a pastagem, vão degradando a paisagem, vão degradando o ecossistema, vão pisoteando sempre no mesmo sítio, até que esse sítio fique tão compacto que já não vai crescer lá nada. Portanto, o maneio do gado pode nos ajudar muito ou pode nos prejudicar muito. Mas se for bem gerido, por exemplo, nas vinhas, hoje em dia faz nas vinhas e também nas pastagens regenerativas, que nos produtores de gado usam a agricultura regenerativa, fazem esta simulação da pradaria, que é colocar uma cerca elétrica à volta do gado, numa parcela pequena, e então é colocado os animais em alta densidade para simular as manadas, não é? As vacas, as ovelhas ficam muito apertadas num espaço e só estão ali um dia ou dois até que a erva fique num nível que quem está a gerir acha que é conveniente, e no dia seguinte elas são passadas para outro parque e ao fim de um mês ou um mês e meio já podem voltar ao inicial, porque a erva já cresceu novamente. Portanto, este pastoreio rotacional orientado é também uma das ferramentas mais poderosas usada na agricultura regenerativa e na viticultura regenerativa, para que os solos possam ser novamente funcionais
e as vinhas tenham vigor. Há resultados extraordinários em vinha, em viticultura, com a utilização de ovelhas e a redução total dos inputs em termos de adubação. Muito bem. Seja ela orgânica, seja mineral, seja o que for. Com os animais a pastar, nem composto é necessário espalhar nos solos, porque os próprios animais fazem esse serviço, se forem orientados de forma a não estragarem. Falavas agora de uma palavra que vai no sentido daquilo que eu queria perguntar, que é o orgânico, e há sempre muita confusão no consumidor do que é o biológico, o biodinâmico. Vejo também temos aqui os programas de sustentabilidade, em particular o do Alentejo, no qual tu estás, mas trabalhas num produtor do Alentejo. Na prática, aqui há a viticultura regenerativa, o que é que tem em comum e no que é que se distingue da viticultura biológica, da biodinâmica e da sustentável? Hoje em dia há alguma controvérsia sobre este tema, assumo desde já que existe essa controvérsia, porque nem sempre a agricultura regenerativa é encaixada nos princípios da agricultura biológica. Para nós, Vinha Viva, e conseguimos encontrar este consenso no setor vitivinícola português, a agricultura regenerativa, ou viticultura regenerativa, parte da agricultura biológica. Ok. Ok? Portanto, vamos A dizer que é agricultura biológica é o nível mínimo. Digamos que é o mínimo olímpico é uma para especialização. praticar agricultura regenerativa. Há que haver, tem de se abolir os pesticidas. E o regulamento da agricultura biológica faz isso muito bem, ou seja, não é permitido a utilização de pesticidas de síntese na agricultura biológica. Os fungicidas que estão permitidos em agricultura biológica é o cobre, o enxofre e depois algumas substâncias orgânicas que estão hoje em dia, que vão surgindo, homologadas para esse efeito, como o quitosano, como lecitina de soja, ou seja, produtos orgânicos que hoje em dia já estão homologados como fungicidas, digamos, biológicos, para biocontrolo. Mas os minerais que estão homologados desde sempre para biológico é o cobre e o enxofre. A agricultura biológica ficou colada, digamos que a agricultura biológica convencional, biológico convencional, digamos, ficou colada a estes dois produtos, como as únicas soluções para combater as doenças na vinha. E isso hoje em dia pode ter sido verdade há alguns anos atrás, hoje em dia há muito mais soluções, sem falarmos na nutrição, porque é na nutrição que tem de começar tudo, há muito mais soluções que nos podem ajudar, soluções orgânicas que nos podem ajudar a combater estes problemas da vinha. O mildio, a podridão, portanto, os problemas que assolam a viticultura. Mas, em termos de diferença de regenerativo a biológico, se eu preciso de estimular o meu microbioma, o meu ecossistema, eu não vou estar constantemente a aplicar cobre e enxofre. Isto não é lógico. Foi aquilo que eu disse inicialmente. Isto não tem lógica. Se eu preciso de tornar o meu sistema o menos dependente do meu input, preciso de micróbios, preciso de um ecossistema capaz, resiliente e forte. Eu não posso estar a aplicar cobre todas as semanas, porque o cobre é um fungicida como os outros. Simplesmente ele não entra dentro dos produtos. Não nos chega ao prato, porque ele é de contacto. Ele fica nas folhas, fica na casca da fruta, ele não entra dentro da fruta em si. Ele fica a proteger na superfície. Quando a fruta é lavada, ele sai. Ele não chega ao meu prato, mas ele contamina-me o solo. É um metal pesado, na mesma. Portanto, a agricultura biológica foi sendo acusada pela agricultura regenerativa ao longo dos anos de contribuir para a toxicidade dos solos através das aplicações massivas de cobre. O que é facto é que eu posso praticar agricultura biológica na mesma, sem usar ou recorrer a cobre como uma ferramenta de último caso, por exemplo, de última instância, e não estar constantemente a usá-lo como se ele fosse a única solução. Portanto, na agricultura biológica, na agricultura regenerativa, é preciso realmente parar com os pesticidas e a agricultura biológica é o mecanismo legal que bloqueia os produtores de utilizar pesticidas de síntese e adubação de síntese.
síntese química. Okay? Portanto, partimos daqui e agora vamos melhorar este referencial, esta certificação que é a agricultura biológica. Melhorá-la no sentido de deixar de olhar para a certificação como um regulamento estanque, como um caderno de encargos que eu tenho de cumprir ou morro. Ou seja, o que é que eu posso... Eu posso pensar assim. Eu hoje sou produtor de agricultura convencional. Aplico o que me der na telha. Obviamente dentro da lei, aplico aquilo que me dá na telha. E de hoje para amanhã digo, não, eu agora quero ser biológico. Então vou aos catálogos dos mesmos fornecedores que tenho, ver o que é que substituo. O que é que posso substituir? Olha, se aplicava aquele fungicida, qual é o que eu posso aplicar agora? Isto não é agricultura regenerativa. Mas a agricultura biológica foi muito levada assim durante muito tempo. De substituição de produtos convencionais por produtos autorizados em regulamento de biológico. E isto deturpou aquilo que é a verdadeira, digamos, gênese da agricultura biológica. Ficou deturpado. Eu tenho que pensar de que forma é que eu vou tratar a causa do meu problema. Não é como é que eu vou continuar a remediar. Portanto, nós na agricultura regenerativa, aquilo que fazemos, para além do biológico, é medir. É medir através da análise de seiva. Nós fazemos 7 ou 8 análises à seiva das plantas por ano, por ciclo, ou seja, agora em abril tenho a primeira colheita e a última colheita terei em setembro. E vou colher folhas velhas e folhas novas. Vou mandar para um laboratório em separado. Vou ver o que é que está a fluir em termos de seiva nas folhas velhas e nas folhas novas. Vou perceber qual é a dinâmica entre elas. O que é que a planta vai precisar, antecipar carências, tentar ver as relações entre os nutrientes, como é que eles estão a interferir com os crescimentos, medir os crescimentos, medir o vigor vegetativo, com NDVIs, com a tecnologia que eu tenho à disposição. Vou medir muito bem aquilo que as minhas plantas estão a sentir e vou ajustando ao longo do ciclo e não vou só aplicando pesticidas, nem fungicidas, nem herbicidas. Vou ajustando a nutrição das plantas. É também ter aqui alguma antecipação, não é? Antecipar para que não seja necessário. E depois vou medir os meus resultados. Eu estou em agricultura regenerativa para ter resultados, para ter um produto melhor, sem químicos, para ter para daqui a 20 anos poder continuar a produzir na mesma parcela e para ter um produto mais barato, mais competitivo e de melhor qualidade. Portanto, se eu quero cumprir com isto, não me basta cumprir o regulamento biológico, eu tenho de o fazer com lógica, com intenção. Não estou a cumprir um regulamento só porque sim, porque tenho aquela filosofia, porque quero estar em biológico, é bom os meus produtos não terem químicos. Não. Eu quero que os meus produtos não tenham químicos, mas também quero que eles sejam mais baratos, porque tenham um custo de produção mais baixo. Quero que eles me garantam que a minha parcela continua cá para as futuras gerações. Não é só porque sim. Não é só para garantir que tenho aquele selo no meu rótulo. Portanto, é aqui que a agricultura regenerativa vai mais além. Eu deixo de pôr pesticidas, mas eu vou monitorizar a fertilidade do meu solo de 3 em 3 anos. Vou ver se o meu solo está mais fértil ou não, se eu tenho mais carbono orgânico ou não. Se as minhas práticas têm efetivamente uma melhoria prática no meu solo. Não é só porque sim. Estamos ou não a regenerar o solo. Precisamente. E em relação com biodinâmica e a sustentabilidade? Eu não, para ser franco, eu nunca aprofundei muito a questão da biodinâmica na minha vida profissional. O que sei é por aquilo que me vai passando de colegas e de algumas coisas que vou lendo avulso. Nunca entrei nesse mundo. Tenho noção que existem algumas coisas, algumas práticas da biodinâmica que se cruzam com algumas coisas que fazemos na regenerativa. Por exemplo, nós fazemos uma prática, nós temos há um tipo de compostagem que é feito, que é feito por quem segue a agricultura regenerativa, por quem pratica, que foi inventado por um senhor que é professor universitário nos Estados Unidos, que é um tipo de composto que promove um microbioma muito rico em fungos, muito mais fungos do que bactérias, pronto. E é isto que se pretende. Efetivamente, as bactérias, no ecossistema degradado há muitas bactérias e poucos fungos. Nós queremos ao contrário, queremos que haja muitos fungos e poucas bactérias. Todos fazem falta. No entanto, este composto o que se faz vai-se buscar, sei lá, resíduos que existem, manta morta, folhas secas, restos de estilha que se fazem dos jardins ou das nossas próprias podas, e faz-se num contentorzito
de 1 metro cúbico, vai-se fazendo por camadas, monta-se aquilo ali num dia e aquilo depois tem de ficar a ser umedecido dentro de certos parâmetros durante um ano. E ao fim do ano não se espalha esse composto. O que se faz é chá com esse composto. Põe-se dentro de um género de um saco de rede, faz uma infusão, põe-se um bocadinho de açúcar para ativar os micróbios novamente e depois pulveriza-se na vinha, no solo. Para quê? Para trazer esse microbioma rico que nós criámos, super concentrado, para levá-lo para a nossa parcela, para diversificarmos a quantidade de espécies e em quantidade até de micróbios que existem na parcela. Vamos inocular, digamos, a parcela com um microbioma bom. Essa prática é mais ou menos parecida com algumas coisas que se pulverizam na biodinâmica, como aquele preparado que se faz com o corno, em que se enche o corno com as fezes, depois aquilo enterra-se, depois desenterra-se o corno. Basicamente aquilo que aconteceu dentro do corno foi uma compostagem. Ou seja, aquilo que lá está, dentro do corno, é um boost de micróbios benéficos que se foram multiplicando ali ao longo do tempo dentro do corno, e depois o que se vai fazer é Aplicá-los. um extrato dentro daquela barrica, com o vórtex a rodar e tal, depois aquilo pulveriza-se. Pronto, depois tem aqui uma parte mais biodinâmica, tem ali uma parte mais esotérica, que é o dia em que aquilo vai ser aplicado e que é a parte que eu já não consigo entender tão bem. Mas Então, vamos dizer que não há uma relação entre efetivamente, pode haver alguns pontos em que a ciência, porque é ciência, no fundo, é disto que estamos a falar. mas bate em muitos pontos com os programas de sustentabilidade. Sim, sim. Mas um programa não tem nada a ver com outro. Não. Pode haver aqui alguma tentação em criar aqui camadas de sustentabilidade, ou seja, trazer a regenerativa para este ponto da sustentabilidade. Efetivamente, é isso que se pretende. A sustentabilidade é nós mantermos, aquilo que nós temos, mantê-lo produtivo durante o máximo tempo possível, o máximo de anos, não é? E a sustentabilidade traz-nos isso, obviamente. Porque sem dinheiro também não estamos cá, sem suporte, sem ambiente também não estamos cá, sem pessoas também não estamos cá. Portanto, se nós conseguirmos regenerar estes três pilares, produzir mais barato, produzir durante mais anos e manter as pessoas contentes a produzir, portanto, e a consumir produtos de qualidade, estamos a ser sustentáveis. Portanto, há alguns pontos em que se tocam. No entanto, as certificações de sustentabilidade vão muito pela rama, não é? Porque depois tocam em muita coisa, tocam na sustentabilidade, depois tocam na parte da pegada de carbono, tocam ou seja, tocam aqui numa série de, de coisas que são, pronto, que não são auditáveis. Depois, se criamos demasiadas camadas, depois não conseguimos chegar a lado nenhum. O que damos por nós é produtores a fazer um bocadinho de cada coisa e depois não são nada de nada. Não são regenerativos, não são isto, não são aquilo. Ou seja, apesar dos referenciais tentarem ir por aí, acabam por tocar na regenerativa, mas de uma forma muito superficial. Digamos, obviamente que se calhar há referenciais que vão pontuar, os produtores vão encontrar alguma forma de fazer com que as ovelhas pontuem num determinado referencial de sustentabilidade, por exemplo, mas elas andam lá à solta de qualquer maneira. No entanto, elas estão lá. Não é? Há algum receio de estarmos a vender, de começar a vender gato por lebre e por isso temos de ter cuidado o que é que dizemos, em termos de quando misturamos sustentabilidade com regenerativo. Muito bem. Não vamos falar agora de greenwashing. Queria ir sim o que é que levou à criação da Vinha Viva, da associação, e qual é a vossa missão? A Vinha Viva surge, já vem há muito tempo a ser discutida e a ser falada esta possibilidade. Porquê? Porque a agricultura regenerativa, ou a viticultura regenerativa,
tem aqui um senão que é, há muito pouca, ou havia, muito pouca informação disponível, ou acessível, digamos. Apesar de estarmos num mundo hoje em dia em que a informação se estala aos dedos e temo-la, há 7 ou 8 anos não era assim ainda em relação à agricultura regenerativa. Então houve a necessidade, ou seja, cada um de nós tinha estas ideias, os técnicos pensavam, os técnicos que hoje em dia pensam a agricultura regenerativa, a viticultura regenerativa, tinham estas ideias, já praticavam algumas coisas, mas tinham alguma dificuldade em evoluir porque não se cruzavam. Ou seja, eu Uhum. estava aqui no meu canto, achava que eu era o único maluquinho que pensava, "Então, mas isto, se a natureza tem um processo, se eu estou constantemente a ir contra ele, eu não estou a beneficiar dele." Portanto, eu achava que era o único maluquinho que estava nisto, até que houve uma pessoa que criou um grupo no WhatsApp, juntou 8 ou 9 maluquinhos, começámos a discutir, isto lá atrás, há 6 ou 7 anos atrás, começámos a discutir estas questões, começámos a perceber que, ok, não éramos os únicos, e começámos a partilhar. A partir do momento em que começamos a partilhar sem reservas os nossos sucessos, os nossos infortúnios, os nossos conhecimentos, as bibliografias que vamos encontrando, os podcasts que vamos ouvindo, as referências que vamos tendo, houve um boom enorme de conhecimento, de evolução, de resultados palpáveis no terreno que surgiram em todos os projetos que estavam ali a partilhar, que depois atraiu mais gente e mais gente e mais gente, e hoje em dia esse grupo cresceu muito, já são 200 e tal técnicos que existem nesse grupo do WhatsApp, começámos por ser 9, e, e ainda assim é partilhada muita informação, apesar de hoje em dia ela já não ser um canal tão necessário, porque já há muita informação disponível fora. Mas inicialmente foi um veículo de difusão de conhecimento muito grande. E começou-se a sentir a necessidade de nos organizarmos, de fazer formações, de termos. Porque foram feitas algumas coisas meio desgarradas, depois alguns formadores queriam dinheiro e depois era necessário. O dinheiro tinha de ir para a conta de alguém, não é? Ou seja, as coisas depois não eram muito claras, não eram Uhum. não eram sólidas. E então começou-se a falar desta hipótese de termos uma instituição, uma organização do setor que tivesse essa capacidade. À semelhança com a Espanha também criou, se bem que aqui a iniciativa foi de técnicos, em Espanha a iniciativa foi de um produtor, da família Torres, criou a Associação de Viticultura Regenerativa, em Espanha, com as suas adegas. É uma associação que tem sócios a nível mundial, porque as adegas da Torre estão espalhadas por todo o mundo. Acabou por ser uma associação que tem sócios por todo o mundo. Aqui a iniciativa partiu dos técnicos, então juntámos 11 técnicos que concordaram, que achavam que alguns até não estavam muito convencidos inicialmente que a solução fosse termos uma associação nossa, devíamos associar a Espanha, por exemplo. Mas depois com o tempo lá fomos maturando a ideia. Isto está a ser preparado há 3, 4 anos e finalmente em dezembro fizemos a escritura, criámos os órgãos sociais e em janeiro deste ano apresentámos-lo ao setor já organizados, e estamos já a fazer trabalho, já a fazer algumas coisas. A nossa missão aqui assenta em 2 pilares. O primeiro é difundir conhecimento, foi sempre essa a nossa principal arma. Acho que a viticultura, pensando em agricultura regenerativa em Portugal, a viticultura evoluiu um bocadinho. Não estou a desmerecer os outros setores agrícolas em Portugal, porque há coisas a ser muito bem feitas noutros setores, nos cereais, nos animais, na produção de carne, na produção de leite. Há coisas a serem muito bem feitas. Não estou a desmerecer esses setores, mas sinto que a viticultura cresceu, evoluiu a uma velocidade muito grande por essa partilha de conhecimento que houve, e pelo setor também ser um setor mais, não ser um setor, é um setor tradicional, mas é um setor que também gera um valor acrescentado também maior, permite
permite que algumas casas tenham mais, adiram mais facilmente a estas coisas, ter um contacto direto com o público é muito importante, porque eu antes de estar aqui sentado contigo, estava ali a fazer uma prova com clientes que têm com o staff de um hotel, ou seja, eu consigo falar diretamente para quem consome, para o cliente, e os produtores de milho Dificilmente o fazem. dificilmente o fazem, os produtores de carne dificilmente o fazem, algumas organizações conseguem chegar lá, mas no vinho é muito mais fácil, eu tenho o meu nome no rótulo, ou eu não tenho, mas há quem tenha. É mais fácil chegar ao consumidor e explicar o que é a agricultura regenerativa, o que é biológico, o que é leveduras indígenas, o que é isto, o que é aquilo, ou seja, o vinho teve esta facilidade em levar a viticultura regenerativa para a frente por estes motivos que indiquei. Mas também por conseguirmos partilhar tanta coisa. Portanto, a difusão de conhecimento é o nosso primeiro pilar e a nossa primeira missão é gerarmos técnicos capacitados, quem quiser transitar para a agricultura regenerativa com segurança. Nós estamos aqui para difundir conhecimento, para trazê-los aos nossos projetos, para mostrar aquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos mal, aquilo para que a roda não tenha de estar constantemente a ser inventada. Custou-nos muito, levou-nos muito tempo, deu muito trabalho, alguns projetos grandes, outros mais pequenos, que ainda assumiram riscos maiores. Portanto, estamos cá para ajudar. O segundo pilar é o da proteção do conceito, que sentimos que o conceito tem vindo a ser degradado por utilização abusiva e nós como é um conceito que nos é tão querido, que nos deu tanto trabalho, lá está, que ainda tem tanto para evoluir, achamos que precisa de ser protegido e precisa de ter aqui precisa de ser regulado. E a forma de ser regulado é nós, Associação Vinha Viva, através da nossa credibilidade, através da credibilidade que queremos conquistar dentro do setor, fazermos o benchmark daquilo que é e não é agricultura regenerativa. Portanto, estamos a falar de um processo de certificação. Estamos a falar de ou a Associação Vinha Viva ter o seu processo de certificação, ter a sua especificação, o seu processo, a sua certificação, ou a Associação Vinha Viva dar o seu endorsement a certificações que já existam. 1, 2 ou 3 certificações que já existam no mercado, disponíveis para os produtores a comprarem, digamos, mas que faça sentido para nós e tenha os critérios que nós achamos que são necessários para podermos chamar viticultura regenerativa. Há algumas que o fazem, temos um grupo de trabalho a trabalhar sobre essa questão, temos um grupo de trabalho que está a olhar para todos os referenciais que existem disponíveis no mercado mundial e que possam vir a estar disponíveis no mercado português, olhar para eles e perceber quais são os que são greenwashing, quais são os que são verdade, porque há coisas que há muita tendência e há alguns referenciais, infelizmente, colam um selo no produto a dizer agricultura regenerativa, mas no fundo o que estão a certificar é transição para, que é, por exemplo, para ter um selo de determinada certificação, basta meter 15% da área sob estas práticas e só preciso de reduzir 30% ou 40% dos pesticidas que uso. E, no entanto, tenho um selo que diz agricultura regenerativa. Isto não é sério. Isto não explica isto é enganar as pessoas. Um selo que me diz agricultura regenerativa, mas eu sou só obrigado a aplicá-lo em 15% da minha área, não é sério. Portanto, e este é o risco que corremos neste momento, é de começarem a entrar no mercado referenciais que não estão. Nós não podemos evitar que eles entrem, porque o mercado é livre e as empresas que os produzem podem vendê-los a quem quiserem. Nós podemos é ser a bitola, a fasquia, e sermos a entidade ou a organização que garante a credibilidade do que aparece no mercado, que é, por exemplo, o Luís tens dúvidas de determinado referencial, olha, apareceu aqui um vinho que tem este selo, isto é sério ou não é sério? E nós estamos cá para dizer se é ou se não é. Não podemos evitar que eles entrem, mas podemos influenciar os produtores, influenciar, ajudar, apoiar com conhecimento os produtores que queiram praticar agricultura regenerativa. Não queremos, de modo nenhum,
excluir ninguém, nem com o modo de produção biológico, porque o modo de produção biológico exclui muita gente. Nós não queremos excluir ninguém. Nós queremos ser, nós queremos ser agregadores, queremos trazer pessoas para a agricultura regenerativa, mas não oferecendo selos de agricultura regenerativa para porem nos rótulos. Okay? Nós queremos ser inclusivos, mas através da partilha de conhecimento. Ok, queres ter um selo a dizer agricultura regenerativa, anda cá que nós explicamos-te como é que é. Como é que podes fazer? Se ele vai acabar por ser importante, não é? Para que o consumidor possa ter de forma objetiva a identificação. Portanto, neste momento, estes momento ainda não existe. Não, neste momento ainda não existe. Neste momento, estes dois pilares da nossa missão estão assentes em 2 grupos de trabalho. Um que está a trabalhar só sobre a formação, um plano de formação virado para o setor, virado para os técnicos do setor e para os produtores. Vamos ter já a primeira formação no dia 9 de abril, com um agricultor conceituado, formador, que é o Francisco Fonte, um catalão, que vai fazer o primeiro webinar. Nesse dia vão ser anunciados os outros webinars e outras formações presenciais e visitas técnicas que vamos promover durante este ano. Esse grupo de trabalho está a trabalhar só sobre a formação, e o outro grupo de trabalho está a trabalhar só sobre os referenciais de certificação, e vamos decidir entre ainda há aqui outra hipótese, que são 3, efetivamente, estão em cima da mesa: criarmos a nossa especificação técnica, darmos endorsement a algumas que sejam credíveis, que já existam, ou, em vez de termos um processo de certificação, também há a hipótese de termos um processo de validação de pares, peer review, que também se tem vindo a ser usado em algumas situações, e que para nós ainda não está excluída a hipótese de poder vir a ser um processo de peer review, de validação por pares. Portanto, estas 3 hipóteses estão em cima da mesa. Apesar da validação de pares não assentar perante os mercados, perante os importadores, a distribuição, não ter uma base tão sólida como uma certificação de terceira parte. Mas estamos a analisar essas 3 hipóteses. Muito bem. Portanto, futuramente, de alguma forma, há de haver algum tipo de validação e de certificação. Sim. O que é a agricultura, e neste caso a viticultura regenerativa. Isto é possível, e de forma sucinta, é possível fazer em larga escala? Ou seja, isto é aplicável a grandes produtores ou só a pequenos? Sim. Não, a minha realidade, eu posso falar por mim, respondendo diretamente a essa questão. Eu neste momento giro 350 hectares em agricultura regenerativa, de vinha, e regenerativa e biológica. E escalar tem sido relativamente fácil, porque se calhar até é mais fácil em produtores grandes do que em produtores mais pequenos, porque nós temos mais recursos humanos, temos mais hipóteses de sinergias, conseguimos adquirir matérias-primas. Por exemplo, eu posso dar um exemplo de um subproduto do produto que nós produzimos aqui, que é o extrato de lã de ovelha. É uma das fontes de azoto que nós aplicamos à vinha. Nós aplicamos 3 fontes de azoto na vinha, aqui. De azoto, nutrição, para adubar a vinha, para a vinha ter mais vigor, não é? Ou seja, fazemos um extrato de lã de ovelha, em que derretemos a lã, literalmente, tornamos-la líquida e aplicamos-la foliarmente. Aplicamos algas do mar, um extrato de algas do mar, também é rico em azoto orgânico e aminoácidos, e aplicamos levedura, Saccharomyces cerevisiae, à folha também, porque também é uma fonte muito rica de azoto orgânico, de aminoácidos. Portanto, estas 3 juntas são as únicas fontes de azoto que nós aplicamos à vinha, ou seja, não compramos azoto. Compramos as algas, o extrato de algas efetivamente é comprado, porque não estamos assim tão perto do mar que consigamos. Mas a lã de ovelha, por exemplo, nós recolhemos lã de ovelha em imensos produtores locais. Temos um caminhão, fazemos um périplo uma vez por ano, damos aqui uma volta pela serra a recolher lã de ovelha, guardamos-la, e nesta altura em que estamos mais parados, que há dias de chuva, os operadores não podem sair com os tratores, eles estão dentro de casa, dentro do armazém, a derreter lã, a preparar estes extratos de levedura, de lã, a fazer estes fermentados. Portanto, nós conseguimos,
eu sinto que quando a escala é maior, porque uma escala pequena, por exemplo, eu posso pensar em colegas que são eles próprios o enólogo, o viticultor, eles é que andam na vinha com o trator, por exemplo, projetos de autor, projetos mais pequenos, que eles, que são o próprio enólogo é que trata da vinha, ele não tem, acaba por não ter tempo, tanto tempo disponível para ir buscar a lã, trazer a lã, não sei o quê, ou seja, fazer estas, digamos, porque ainda tem de fazer a gestão, ainda tem de ir para o mercado vender o vinho, o que eu sinto é que quando os projetos são grandes e têm mais pessoas, mais escala, se consegue evoluir mais rápido nestas práticas. A agricultura e, mais uma vez, a viticultura regenerativa em concreto pode também ser uma resposta às alterações climáticas? Sim, sim. Como disse há pouco, uma das principais medidas de mitigação indiretas, há medidas de mitigação diretas e indiretas. E uma das medidas de mitigação indiretas é a mesma valorização do produto. Se o produto não tiver pesticidas, se o produto for nutricionalmente denso e saboroso, neste caso da uva, é o vinho que tem de ser saboroso. Se o vinho valer mais, eu consigo produzir menos por unidade de área e obter um rendimento maior. Portanto, isto é uma mitigação das alterações climáticas, porque se eu vou ter menos água disponível, se eu vou ter condições de calor mais adversas, ou de frio, ou seja o que for, se isso vai afetar a quantidade da minha produção, eu tenho que produzir melhor e vender mais caro para obter o mesmo rendimento. Portanto, a valorização dos bens agrícolas é uma medida de mitigação. Das medidas de mitigação diretas são aquelas que já mais ou menos conhecemos, que é fixação da água no solo. Eu tenho o meu solo sempre coberto, a água não corre tanto à superfície tão rápido, não é? Tem mais tempo para se infiltrar no meu solo, infiltra-se pelos canais, há mais retenção de água, a minha capacidade instantânea de absorver água é maior e tendencialmente os fenómenos extremos vão sendo mais frequentes. Portanto, se chove o mesmo, mas em períodos mais concentrados, eu preciso que o meu solo consiga absorver a água de forma mais instantânea e armazená-la do que ela correr à superfície. Portanto, o solo coberto com ervas, com um microbioma funcional, absorve mais água, efetivamente. Se eu vou ter verões mais quentes, com fenómenos de temperaturas muito elevadas, mais longos, eu vou ter maturações piores, não é? Porque a minha vinha vai parar a maturação. Nesses dias, as plantas fecham-se para não perderem a umidade e a maturação para. Se as plantas se fecham, não para de entrar carbono para as folhas, a fotossíntese para, também para de ir açúcar para a uva. Portanto, eu tenho uma paragem de maturação. Nessa paragem de maturação, eu vou perder qualidade do fruto. Eu quero que a minha maturação seja contínua, apesar de sabermos que há regiões em que não pode ser, mas pelo menos desde que ela não pare durante muitas horas, para que possa ser retomada, porque às vezes para demasiados dias e depois já não retoma. E a uva depois já não ganha mais grau. Ou seja, se eu puder, com o solo coberto e ensombrado com as palhas dos meus enrelvamentos, se essas palhas ficarem lá a encobrir o solo, eu vou ter menos irradiação de calor do solo. O solo é como numa bateria. Durante o mês de junho começa a aquecer, julho, agosto. Em agosto, nem à noite ele arrefece, porque ele já acumulou tanta temperatura que ele já está a irradiar, ele próprio irradia temperatura à noite, irradia calor, mesmo que o ar esteja fresco. Portanto, se o sol estiver coberto, ele vai aquecer menos. E menos a diferença é substancial. Estamos a falar no pico do calor, num solo nu, lavrado, eu posso atingir 75 graus Celsius e à mesma hora, ao lado, num solo coberto com palha, ou com mulching, ou com o que for, dos restos, eu posso ter menos 20, 25 graus. Portanto, essa diferença é substancial quando pensamos que a planta, que a videira para a maturação, fecha as folhas, para a sua fotossíntese à volta dos 35 graus. Portanto, quanto mais horas eu puder manter o ambiente a nível dos cachos, a nível das folhas, abaixo dessa temperatura, melhor vai ser a minha maturação, melhor vai ser a minha uva. Portanto, a fixação de carbono também é importante. A agricultura é o maior aliado contra as alterações climáticas, contra o aumento das concentrações de carbono na atmosfera, porque a agricultura tem uma capacidade brutal de reter carbono, de fixar carbono, mas também tem uma capacidade brutal de emitir para o ar quando começamos as lavouras, quando começamos a lavrar. Aquele pó
todo que nós vemos aí para o ar é carbono que nós estamos a perder. Portanto, se nós pudermos adotar medidas em que esse carbono fica no solo, podemos fixá-lo com as nossas plantas verdes e a fotossintetizar, podemos fixar esse carbono no solo, estamos a tirar carbono da atmosfera e a reduzir o aquecimento global também. Então, se calhar não estamos só a querer regenerar solos e vinhas, estamos porventura a falar também de regenerar consciências. Sim, efetivamente. As pessoas a maior parte das pessoas não tem esta, não pensa nesta camada, nesta profundidade. Diz-se que a agricultura, e agora falando um pouco da biológica, porque acho que faz sentido, a agricultura biológica foi sendo, digamos que maltratada por se dizer que a agricultura convencional é que alimentou a população mundial, não é? Ou seja, foi a utilização de adubos e de pesticidas que fez com que a população mundial crescesse e se conseguisse alimentar e se produzisse bens agrícolas a preços acessíveis e acessíveis a toda a gente. Pronto. Nós estamos a falar de vinho, não estamos a falar de alimentar o mundo. O vinho já alimentou as pessoas quando as pessoas iam cavar para o campo e tinham de comer sopas de cavalo cansado. O vinho alimentava efetivamente com açúcar e com pão era uma fonte de energia. Hoje em dia o vinho é um bem de luxo, é um produto de consumo para nos dar prazer. Não é? Eu não me alimento de vinho. Se eu não me alimento de vinho, eu tenho que ter esta responsabilidade, esta consciência de que eu não vou, se é um produto que serve para me satisfazer, para me dar prazer, não faz sentido ele estar a estragar o ecossistema, a estragar o ambiente. Ou seja, o meu prazer não tem que prejudicar o, o ecossistema onde ele é produzido. E se eu estou a beber vinho para me dar prazer, também não tenho que estar a ingerir resíduos de pesticidas, de fungicidas, de herbicidas, seja do que for. Portanto, se eu puder continuar a beber vinho, eu sei que o vinho hoje em dia fala-se do álcool, dos malefícios do álcool, o álcool vai acabar com a humanidade. Se eu puder beber vinho com moderação, obviamente, para satisfazer o meu prazer, sabendo que ele tem álcool, mas é o que é. Eu bebo pontualmente ou bebo com moderação, seja, pronto, regrado, não estou a beber 10 litros de vinho por dia. Eu não vou estar a beber um vinho que me está a fazer mal à saúde, a acumular pesticidas no meu organismo. Nem a queimar carbono, nem a intoxicar os solos. Quer dizer, temos de ter esta consciência cada vez mais, e principalmente quando os vinhos, e são, na sua maioritariamente, produzidos em regiões muito suscetíveis às alterações climáticas, como a bacia do Mediterrâneo, que é uma zona que tem um clima muito específico, que tende para ser desértico, porque chove, é um clima que já por si tem uma variação muito grande interanual, ou seja, a média de 40 anos é uma média que depois não se reflete, porque um ano pode chover muito, outro ano pode não chover nada. É uma média que tem uma variação muito grande interanual, e é um clima que é praticamente seco no período quente. Portanto, ao contrário, ou seja, muito poucos climas têm esta característica de serem secos no período quente, e o clima mediterrâneo efetivamente e isso atrasa-nos na regeneração. Porque há uma parte do ano em que a malta vai-se tudo abrir, vai tudo para a praia. Os micróbios desaparecem, fica tudo hibernado e paramos de fome. Vai tudo de férias. Muito bem, Renato, já a caminho do fim, ainda queria colocar uma última questão antes de chegarmos. Eu acho que sei a resposta, mas não posso deixar de perguntar. Consideras e consideram a associação que a agricultura regenerativa é uma moda ou é algo que veio para ficar? Definitivamente é algo que veio para ficar. Já passou a fase de poder ser uma moda. O conteúdo ou seja, a forma como se encheu a agricultura regenerativa com conteúdo técnico sólido,
com a forma como se está a conseguir influenciar as novas gerações, a forma como se está a conseguir influenciar o meio académico, a forma como a lógica que está por trás de tudo, a ciência que está por trás, é um movimento que já não vai parar e vai se tornar o normal, digamos, o modo de produção convencional no futuro muito próximo. Porque efetivamente há muita lógica por trás, há muita ciência por trás, tudo o que é feito com muita consciência, e por isso é inevitável que seja o novo normal, digamos, da agricultura, a agricultura regenerativa. Muito bem. Cá estaremos para acompanhar o trabalho e futura certificação. Desde já também os meus votos de muito sucesso para a associação, para a Vinha Viva, e que consigam de facto aqui atingir os vossos objetivos e cumprir com a vossa missão, que me parece de facto ser muito, muito nobre, e as minhas felicitações pela iniciativa. Criar algo de raiz é sempre mais difícil, mais exigente. Renato, para podermos terminar, gostava de pedir a ti exatamente o mesmo que peço a todos os meus convidados, umas palavras finais que queiras partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Bebam vinho. Não, o vinho é um produto que está na nossa cultura, que está nas nossas raízes há muitos anos, e que tem vindo a sentir algum, digamos que não se tem vindo a sentir tão acarinhado quanto devia, porque é um produto que agrega pessoas, que há comunidades inteiras que estão ligadas ao vinho intrinsecamente, que dependem do vinho. Eu vivo numa cidade que se chama Borba, não sou de cá, mudei para cá, venho de outra que também está ligada ao vinho há muitos anos, que é Setúbal, e que já não, que entretanto industrializou-se e pronto, perdeu essa dependência, né? Mas ainda tem áreas que são comunidades muito dependentes do vinho, da indústria do vinho. Borba, por exemplo, Borba, Reguengos, todo o Alentejo, regiões no Douro, toda a região do Douro, obviamente, são comunidades inteiras a depender do vinho, e é um produto que está intimamente ligado às nossas raízes, à nossa cultura, não só portuguesa, mas de latina, mediterrânea, europeia. É um produto que nos é muito querido, e que une as pessoas, tem uma economia específica, tem muito valor, e fazemos-lo muito bem, por acaso. Por isso, acho que é um produto que tem de ser mais acarinhado, tem de ser olhado de outros olhos, e não só como tem vindo a ser tratado em relação à questão do álcool, à questão da condução, à questão de não satisfazer determinados gostos de gás, de açúcar, seja do que for. Portanto, temos de olhar para o vinho como ele é, e acarinhá-lo e consumi-lo. Okay? Era essa a mensagem que eu queria deixar passar, porque sem que o vinho se beba, nada disto faz sentido, nada do que tivemos aqui a falar faz sentido, é efetivamente o produto final do nosso trabalho. Sem dúvida que sim. Fica o apelo e a nota. Renato, mais uma vez, muito obrigado por teres estado presente e teres aceito o convite. Obrigado também aos que viram e ou ouviram. Boas provas, um abraço e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado.